Em Brasília, para te trazer informação ao vivo ainda sobre a aprovação do reajuste do salário dos servidores públicos federais. Aline Becht está de volta e tem as informações. Aline. Bom, Soraya, para os servidores que não acompanharam de perto diretamente essas negociações, o projeto ele propõe um reajuste de 9% em 2025 e também de 9% em 2026. Mas, obviamente, como nós vimos na reportagem, algumas categorias terão ali um reajuste maior que outras categorias. E aí, para servidores diplomatas, auditores do Banco Central, também auditores de finanças e controles, esses terão um reajuste de 23% em 2 anos e a remuneração ela passa de 29 mil para 36 mil reais em 2026. Já professores com dedicação exclusiva e o doutorado no topo de suas carreiras terão um reajuste de 17% em 2 anos, passando essa remuneração de 22 mil para 26 mil reais. Já cargos em comissão e também funções de confiança, esses o reajuste varia entre 9% e 69%. E essa remuneração, ela pode chegar de 18 mil para 31 mil reais em 2026. Aí esse projeto, ele acaba criando também alguns outros postos de carreiras, ambientes, cargos e em órgãos que estejam ali com aqueles cargos vagos. Esses cargos, eles serão ali criados para técnicos e analistas. O relator do projeto, o senador Rogério Correia, do PT de Sergipe, eu destaco a vocês que ele defendeu essa medida, alegando também, justificando que esses servidores, muitos servidores não tiveram reajuste entre 2017 e 2022. Então, por isso, é importante recompor, na visão do senador, o poder de compra desses servidores. Já os senadores Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, e também Oriovisto Guimarães, do PSDB do Paraná, expressaram uma certa preocupação em relação à política fiscal a longo prazo nos próximos anos, porque, como nós vimos, 17 bilhões estão previstos de impacto para 2025, 26 bilhões estão previstos de impacto para 2026 e 29 bilhões em 2027. Isso tudo totalizando cerca de 73 bilhões aí nos próximos anos que o governo ficaria sem, que faltaria no caixa do governo federal. E aí, com essa aprovação agora no Senado Federal, esse projeto ele segue para a sanção do presidente Lula e a expectativa é de que o presidente sancione sem nenhum veto, sem vetar nenhuma parte desse texto. Essa medida ela visa consolidar os acordos que foram feitos entre autoridades e entidades públicas para que esse reajuste aos servidores públicos acontecesse. Eu volto com você, Soraya. Obrigada, Aline, pelas suas informações. Com elas, eu já chamo, então, nossos comentaristas aqui para a gente analisar essa possibilidade, esse PL. Zé, começando por você, quando mexe no orçamento, já acende por si só aquele alerta. Mas nesse momento, de pé no freio, de manobras, como você analisa essa possibilidade, esse PL? O governo tem espaço para essa manobra, para esse ajuste fiscal, né? Pois é, parecem dois mundos completamente diferentes, dois universos. O Congresso Nacional exigindo do governo federal rigor fiscal e economia. E, na mesma hora, aprova um reajuste desse tamanho, uma despesa extra de 70 bilhões de reais, né? Imediatamente mais de 12 bilhões de reais. Mas é o mesmo mundo, é um mundo de entrada de recursos e saída, que são os gastos, né? Era preciso fazer uma reforma administrativa. Realmente, o Poder Executivo está com os salários do Poder Executivo achatados. Salário bom aqui é salário do Legislativo e salário do Judiciário, mais do Legislativo e Judiciário. E o governo tem um contencioso muito forte que ninguém presta atenção, mas os bastidores queimam, que é o seguinte: o pessoal da Receita, os fiscais da Receita, auditores da Receita estão em greve e houve uma redução muito forte da arrecadação. É a Caixa Registradora do governo, o pessoal da Receita, e isso está preocupando o governo, mas não ao ponto de negociar o fim dessa paralisação que entope portos, aeroportos aí na área de arrecadação. A arrecadação caindo porque o caixa está parado. A registradora é por onde entra dinheiro. E é o pessoal mais bem pago daqui da esplanada dos ministérios, os auditores fiscais. Mas isso não é uma coisa só do Brasil e de Brasília.
nos estados, nos municípios, essa área de arrecadação, e no mundo inteiro. Essa área de arrecadação é vista com muito cuidado e é um pessoal muito bem pago. E está em greve desde fevereiro, para se ter uma ideia. Essa história de reajuste de servidores públicos é preciso enfrentar a reforma administrativa que está no Congresso. Foi apresentada pelo ministro Paulo Guedes. E é isso que vai equalizar e redefinir os salários que estão aumentando vegetativamente, ou seja, muitos, sem o reajuste do governo, crescem, porque os cargos sobem automaticamente. Então, é um dos pontos, né, de dificuldade na administração pública. Deise Ciocari, o detalhe é que entra governo e sai governo e essa questão não é tocada, só é ali aventada, mas ninguém na prática bota a mão na massa. E a questão fiscal nessa história toda, hein, Deise? Pois é, Nonato, a questão fiscal ela fica completamente de lado e o que a gente tem percebido é que o governo continua operando por meio de concessões pontuais e não de um ajuste efetivo da máquina pública. Ninguém aqui está falando que os servidores não merecem o aumento. A gente sabe que tem muitos cargos que estão congelados já há muito tempo e precisa haver uma revisão desses salários. O que a gente está tocando, o ponto que a gente está tocando aqui é que quando o governo faz essas concessões setoriais, como o Zé Maria falou, ele não apresenta uma reforma administrativa que se sustente a longo prazo. Então, por exemplo, como que o Brasil vai pensar essa revisão de carreiras para daqui a 10 anos? Não existe um plano, existe só uma concessão. Vamos aumentar o salário agora e depois sabe-se lá. Então, a crítica é justamente nesse ponto. É necessário que haja uma reforma administrativa eficiente para que se possa, inclusive, estruturar a carreira desses servidores. Porque o governo vem com esse discurso de que está fazendo agora uma justiça social, mas, na verdade, ele está aprofundando, porque volta e meia esse problema vai voltar. Então, se existe algum plano do governo, alguma reforma administrativa, ele ainda não mostrou. O que a gente tem visto até agora é, em relação à economia, o governo andando num terreno movediço.